dia, povo abençoado de Jesus. Vamos então para mais um estudo, né? Profeta Ezequiel, capítulo 34 a 36, e ele começa profetizando contra os pastores. São os anciãos, os presbíteros, os líderes, os príncipes, que abandonaram as pessoas, só estavam comendo o melhor da gordura das ovelhas, extorquindo e apacentando somente a eles mesmos. E Deus, ele agora começa a falar que ele vai se levantar contra esses pastores que não curam a doente, que não trazem de volta a perdida, que só pensam em comer a gordura e a lã das ovelhas. E Deus agora diz que vai suscitar um pastor, segundo o seu coração. E depois ele vai chamar esse pastor, vai falar que é Davi. Lembrando que Davi é do ano 900 a.C. Ezequiel é do ano 560. Então, Davi que ele está falando que vai levantar é o descendente de Davi, é Jesus. E no Evangelho de João, capítulo 10, que Jesus diz que ele é o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, lá na época de Ezequiel, antes do templo ser destruído, eles não aprenderam nada. Nabucodonosor fez 3 deportações para a Babilônia. E numa delas ele destruiu tudo, tocou fogo em Jerusalém por causa de Zedequias, que se rebelou contra ele. E por causa da palavra do Senhor, que mesmo diante da primeira deportação, eles não aprenderam e continuaram a praticar abominações, idolatria, não ampararam o pobre, viúvo, necessitado. Jesus falou que nós somos o sal na terra e a luz do mundo, e se o sal vier ficar sem sabor, para nada mais ele presta, a não ser pisado pelos homens. O povo de Israel e de Judá foram levantados para ser luz, para ser testemunhas. Leia Isaías 43:10. Extraviaram o seu caminho, né, devido ao pecado de Salomão, arrumou 1000 mulheres, construiu altares aos seus deuses e fez todo o povo de Israel e de Judá pecar. A consequência veio e eles não aprenderam com a consequência, e Deus agora diz que vai se levantar contra os pastores, contra os líderes, contra os atalaias, contra os homens que eram para ser homens de respeito, estavam completamente contaminados. Hoje os pastores perderam a vergonha na cara completamente, estão levando as ovelhas para dentro do abismo. Mas em João 10, Jesus falou que ele é o bom pastor, e o bom pastor deu a vida pelas ovelhas. Ele veio nos resgatar, ele veio nos sarar, ele veio nos conduzir, e ele deixou claro: as minhas ovelhas escutam a minha voz, e vai nos levar para os pastos verdejantes. No verso 4 ele diz: a fraca não fortalecestes, a perdida não buscastes, e por isso as ovelhas serão espalhadas. E no verso 6 ele diz que as ovelhas andam desgarradas, soltas, perdidas, e serão espalhadas entre as nações. E no verso 10 ele diz: eis que estou contra os pastores, porque não cuidaram das minhas ovelhas, demandarei entre eles. E Deus há de julgar esses pastores corruptos, esses homens tenebrosos, mentirosos, arrogantes, presunçosos, avarentos. Deus há de julgá-los. Para eles está reservado a negridão das trevas. Então você vai ver várias passagens no Novo Testamento, a parábola do filho pródigo, da ovelha perdida, do denário, de muitas parábolas, do qual Jesus é esse pastor que não aceita corrupção, esse pastor que é santo, esse pastor que deu a vida pelas ovelhas. No verso 12, ele diz que vai buscar suas ovelhas e vai livrá-las, né? Se você não sabe, quando Jesus voltar, o diabo será preso. Leia Apocalipse capítulo 20, verso 1 e 2. E ele vai implantar o descanso para suas ovelhas. Ele é o supremo e bom pastor, ele é a porta do aprisco, e nós reinaremos com ele, nós moraremos com ele, lágrimas nenhuma cairá dos nossos olhos. O Senhor estará para sempre conosco, dia a dia, apacentando a nossa vida, apacentando o seu povo, como supremo pastor e bispo das nossas almas. E no verso 15 ele diz: eu mesmo as buscarei, as apacentarei, cuidarei delas. Deus está reunindo o povo de Israel de entre as nações e levando para a sua própria terra. Israel hoje está vivendo em momentos de guerra, mas quando você vê a guerra, você só vê para Israel vitória, porque Deus está com eles. Seja uma ovelha apacentada pelo supremo pastor e bispo Jesus, seja santo, seja separado. No verso 17 ele fala que vai julgar entre ovelha e ovelha.
E Jesus falou que no juízo final vai separar as ovelhas dos bodes. Não cabe a nós sermos juízes, mas cabe a nós olharmos para nós mesmos, tirar a trave do nosso olho e prosseguir, porque daremos conta do nosso ministério. A igreja evangélica está completamente infectada pelo mal, pela maldade, mas nesse meio existem as ovelhas, as pessoas de coração puro, que estão no caminho estreito, que são poucos e que vão subir no dia da trombeta. No verso 20 ele diz: eis que eu julgarei entre ovelha. E agora no verso de 23 ele fala que vai suscitar para as ovelhas um pastor, é o filho de Davi, Jesus. Então Jesus vai voltar como nosso supremo pastor. No verso 26 ele fala a restauração de tudo aqui na terra, que a terra será... Ele fala, então as nações saberão que Deus está com eles, porque as minhas ovelhas são homens, ó casa de Israel. Ele termina o capítulo falando assim. E agora no capítulo 35 ele fala a profecia contra o Monte Seir. O Monte Seir é a casa de Esaú, aonde eles armavam ciladas para assaltar e matar o povo de Israel, o povo que tinha inveja do povo de Israel, da presença de Deus, e agora estava se vangloriando, falando bem feito que eles foram levados cativos, bem feito que estava acontecendo. Aí Deus fala: pois eu levantarei contra vocês, e Deus vai exterminar a descendência de Esaú da terra. Quando fala exterminar a descendência, são os cabeças, os príncipes, as autoridades. E isso acontece no ano, entre o ano 70 e 138, quando Herodes Agripa, segundo ou terceiro, se eu não me engano, é exterminado, ou seja, a descendência real. Se você não sabe, os Herodes eram descendentes de Esaú. E agora a promessa de Deus, tirar o coração de pedra e colocar um de carne, colocar em nós um espírito novo, inabalável sobre aquele povo. Acho que essa promessa veio primeiro para os gentios. A promessa ainda não se cumpriu na casa de Judá. A promessa se cumpriu no meio dos gentios, em nós que somos a igreja. Em Romanos 11, 25, há a promessa do seu restabelecimento, da sua salvação. De Deus tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. De renovar, colocar um espírito inabalável dentro deles. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.